Ok, agora vamos analisar aqui então o template que está sendo utilizado aqui no projeto, tá? Bom, então aqui dentro da pasta webinf, tá? Aqui em páginas web, nós temos aqui os seguintes arquivos. Eu tenho o template.xhtml, tenho também o cabeçalho, o menu da esquerda e o rodapé, ok? Bom, aqui no template, então, nós temos inicialmente aqui definido um Ajax status, tá? Como nós podemos perceber em alguns vídeos que foram mostrados o sistema funcionando, tá? Por exemplo aqui, ó, ao selecionar algum item, ele aparece aqui, apareceu bem rápido ali uma tela com uma imagem, tá? Então esse é o componente Ajax status, tá? Então quando iniciar o procedimento, alguma operação que utilizar Ajax, o que vai ser feito? Ele vai abrir o status dialog, tá? Que no caso é esse cara aqui, ó. Então ele vai abrir esse status dialog e vai mostrar nesse status dialog essa imagem que está dentro aqui da pasta resources/images, tá? Então aqui nós temos essa pasta resources images, tá? Aqui temos algumas imagens. As imagens, elas por padrão ficarão aí então nessa pasta. Bom, e quando o procedimento, quando a operação Ajax terminar, ele vai fechar esse dialog, tá? Como nós vimos aqui, o dialog ele foi fechado automaticamente. Bom, logo depois nós temos aqui um outro componente que é o layout, tá? Também é um componente lá do Prime Faces. Bom, esse componente foi definido aqui o atributo fullPage como true, certo? O ID dele está definido como principal e foi definido aqui um nome desse componente, um nome para essa variável, que é o layout principal. Bom, logo depois nós temos que definir as unidades desse layout, tá? Então, a unidade cujo a posição é no norte, ou seja, no topo, tá? O que vai ser feito aqui? Ó? Foi inserido o cabeçalho.xhtml, que é esse cara aqui, ó. Então aqui no cabeçalho XHTML nós estamos utilizando, na verdade aqui não é necessário utilizar o template, tá? Nós incluímos aqui um form, tá? Dentro desse form nós temos um toolbar, que é esse toolbar aqui, ó, que nós estamos visualizando aqui, ok? Dentro desse toolbar nós temos inicialmente um link, no caso esse link ele vai redirecionar o usuário para o index, tá? Então se eu clicar aqui, ele vai para a página principal, vamos dizer assim, que é o index.xhtml, tá? E no caso aqui nós temos esse link alinhado à esquerda e nós temos aqui um outro link alinhado à direita, que é o link para o usuário realizar o logout no sistema, ok? Bom, então, continuando aqui no template, logo depois foi definido aqui o layout unity, no caso, a posição west, tá? Que no caso é a posição oeste. Dentro desse layout unit, tá? Nós estamos incluindo o menu da esquerda .xhtml, tá? Que no caso é esse cara aqui, ó, onde nós temos as funções do sistema, tá? O usuário ele pode fechar esse layout, tá? Ele pode aumentar ou diminuir esse layout de acordo com o que o usuário achar mais interessante, ok? Então o usuário ele tem essa possibilidade. Bom, então aqui dentro do menu da esquerda .xml, nós temos aí um Accordion Panel, tá? Também é um componente lá do Prime Faces. Dentro de Accordion Panel, inicialmente nós temos aqui um tab, tá? Cujo título foi definido como cadastros, que é esse cara aqui, ó. Nós temos aqui então apenas só um tab aqui nesse Accordion Panel, tá? Então o título cadastros, ok? Logo depois nós temos dentro desse Accordion
accordion panel, um tree, tá? Então aqui nós temos essa árvore, tá? Onde nós iremos listar aqui as funções do sistema, tá? Então, por exemplo, aqui dentro do módulo cadastros nós temos aqui a opção diversos e dentro de diversos nós temos aqui o cargo e o setor, tá? Esses itens estão aqui dentro, mas somente como um teste, tá? Somente como exemplo. Pode ser que esses itens sejam alterados posteriormente, tá? Bom, então como é que é feito aqui? Esses itens são carregados dinamicamente através aqui do funções controller, ok? Então aqui dentro dessa classe, essa classe ela está no pacote com T2TIRP Controller, tá? Nós temos aqui inicialmente definido um trinode, que é o root cadastros, e no construtor dessa classe nós instanciamos esse trinode, tá? Logo depois nós criamos um outro trinode, tá? Que no caso aqui é o trinode diversos. Esse trinode diversos é o trinode que nós estamos visualizando aqui, tá? Nós instanciamos esse trinode, tá? Quando nós instanciamos esse trinode, nós não passamos aqui um tipo, tá? Se nós visualizarmos aqui as opções que nós temos para esse construtor, é um construtor vazio, um construtor que recebe um object, tá? Um outro construtor que recebe um object e um trinode, que é o parente, né? Que é o pai desse trinode, e um outro construtor que recebe uma string, que vai identificar o tipo, o object, né? No caso, você pode colocar qualquer objeto dentro desse parâmetro, tá? E o pai desse trinode, tá? Bom, então aqui no caso desse trinode diversos, ele é um trinode que não foi definido um tipo, tá? Nós instanciamos esse trinode aqui apenas incluindo uma função e quem é o pai desse cara, que no caso aqui é o root cadastros. E quem é função? Essa classe também está no pacote com T2TIRP Controller, é uma classe bem simples, tá? Temos aqui apenas os atributos nome e página, que vai identificar o nome da função e a página a qual aquela função vai ser redirecionada, ok? Então temos aí esses atributos, foi criado aqui um construtor já para definir o nome e a página e os respectivos métodos get e set, tá? Então aqui já instancia uma função definindo o nome e a página. No caso aqui, como esse trinode diversos, ele não vai ter um link, então define-se aqui o link como nulo, né? No caso a página como nulo, ok? E para definir os filhos desse trinode diversos, nós instanciamos aqui novos trinodes, tá? Só que dessa vez incluindo como parâmetro, né? Aqui incluindo o parâmetro, que é uma string, o tipo desse trinode, tá? Então no caso aqui, esse trinode ele vai ser do tipo document, tá? Nós teremos aí uma função cujo nome é o cargo e a página é o módulos/cadastros/cargo.xml, tá? Então nós temos aqui dentro dessa pasta aqui módulos cadastros cargo.xhtml. Da mesma forma aqui para a função setor, tá? Então esses dois itens serão do tipo document, tá? Temos aqui o respectivo nome da função e a respectiva página onde essa função pode ser acessada e quem é o pai desse trinode, tá? Então aqui, ó, nós podemos visualizar, nós temos o cargo e o setor, sendo que essas duas funções são filhas daqui do trinode diversos, tá? Em diversos nós não temos uma página definida, ok? Bom, então voltando aqui, logo aqui abaixo nós temos apenas o método getRootCadastros, tá? E aqui dois métodos que são chamados através aqui do Ajax, tá? Então dentro aqui do tree, desse componente tree, lá do Prime Faces também, nós temos aqui dois eventos Ajax, que é o evento expand e o evento collapse, tá? Então quando o usuário, no caso aqui, por exemplo, o trinode, ele está dessa forma, tá? Então quando o usuário clicar aqui para expandir esse trinode, o que vai ser chamado? Vai ser chamado esse evento onNodeExpand, tá? Que no caso
é esse método aqui. Tá? E o que vai ser feito? Nós vamos definir que esse trinode ele vai estar expandido. Tá? Isso aqui é para que esse procedimento é necessário para que quando o usuário ele alterne entre as páginas, esse trinode mantenha-se expandido. Tá? Se nós não fizermos esse procedimento, quando o usuário dar um reload na página ou navegar para uma outra página, ele simplesmente vai voltar aqui para a situação padrão dele, que é não expandido. Ok? Então, esse procedimento ele vai manter o trinode que o usuário selecionou expandido. Tá? Outro evento AJAX que foi definido aqui, no caso, é o evento collapse. Tá? Então, quando o usuário fechar um desses itens aqui, o que vai ser chamado? Vai ser chamado aqui o método onNodeCollapse. Tá? E o que será feito? Então, ao clicar aqui, será feito aqui o seguinte: nós vamos definir o expanded, o atributo expanded desse trinode como falso. Tá? Então, por exemplo, aqui eu fechei esse trinode, se eu navegar aqui para o index, ele vai permanecer fechado. Tá? Então, esse é o procedimento realizado aqui por esta classe funções controller. Ok? Bom, e aqui, voltando aqui então no menu esquerda, nós temos aqui a definição de dois trinodes. Tá? Por que nós temos duas definições? A primeira é quando não é identificado um tipo. Tá? Nós podemos perceber que esse trinode aqui, nós não temos o tipo identificado. Então, quando nós não temos um tipo identificado, significa que nós estamos definindo aqui um trinode pai, tá? Vamos dizer assim. Então, quando nós tivermos um trinode pai, o que vai ser feito? Foi definido aqui um ícone para quando ele estiver expandido e outro ícone para quando ele não estiver expandido. Tá? Esses ícones aqui, eles fazem parte aí do Prime Faces, que é o ícone que está sendo visualizado aqui. Ó. Aqui nós temos, ele não está expandido, nós temos aqui uma pasta fechada. Quando nós expandimos ele muda aqui o ícone para uma pasta aberta. Ok? Bom, então quando nós não temos um tipo definido aqui, nós iremos incluir apenas um trinode indicando a função, né, o nome dessa função. E o nome dessa função é buscado aqui através do nome dessa variável, né, desse tree, que foi definido aqui anteriormente, e o nome da função. No caso lá nós estamos incluindo o objeto função, então função.nome, tá, que é um dos atributos que nós temos aqui dentro da classe função, que é esse atributo aqui, ok? Então, voltando aqui, nós temos aqui, quando for definido então lá em funções controller, um trinode que não foi definido um tipo, então esse trinode será renderizado por este componente aqui. Caso seja definido um trinode cujo tipo seja do tipo document, então será renderizado este trinode, tá? Que no caso aqui são as funções que o usuário vai poder acessar. Né? No caso aqui a função cargo, a função setor, então nós podemos ver aqui que eles têm um ícone diferente do que foi definido lá para os trinodes pais. Tá? Então aqui, voltando aqui no menu da esquerda, nós definimos aqui um ícone document, tá? E dentro desse trinode nós temos um link onde vai ser redirecionado para a página e o valor que vai ser visualizado pelo usuário, né, o texto que vai ser visualizado pelo usuário é o nome da função, tá? No caso aqui cargo setor. Então, como nós podemos ver aqui abaixo, quando eu coloco o mouse, nós temos lá o link para onde o usuário será redirecionado, ok? Então vamos voltar aqui. Esse é o menu esquerda, tá? Voltando em template, nós temos o outro layout unit, tá? Então aqui nesse layout unit, ele fica na posição centro, tá? Que no caso é esse cara aqui, ó. É onde nós teremos aí, como nós já vimos aí em alguns outros vídeos, a listagem dos itens cadastrados no banco de dados e também os detalhes de um determinado registro, tá? Então, o que foi incluído aqui dentro desse layout unit que fica no centro? Inicialmente, nós temos um form, cujo ID é o form 1. Tá? Logo depois, nós temos um confirm dialog. Esse confirm dialog ele está sendo utilizado. Eu vou abrir aqui, por exemplo,
a página cargo.xhtml, ele está sendo utilizado aqui, ó, pelo botão de exclusão, tá? Então, quando o usuário vai excluir algum item, é necessário confirmar a exclusão, tá? E esse confirme dialog, ele está definido aqui dentro do template, ok? Então nós teremos aí dois botões, um com a opção sim, outro com a opção não, e dependendo do que o usuário escolher, o procedimento será concluído ou não, tá? Logo depois nós temos aqui o componente Messages, tá? Também aqui do Prime Faces. Esse componente Messages é o componente que vai informar algumas mensagens para o usuário, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou fazer uma alteração aqui nesse registro e aqui nós temos essa mensagem informada logo aqui acima, tá? Além da outra mensagem que nós visualizamos aqui, também essa mensagem ela fica aqui até que o usuário navegue para uma outra página ou feche a mesma, tá? Então, esse componente Messages, ele vai atualizar automaticamente, tá? E somente vai ser mostrados aí as mensagens globais, ok? Temos aqui um outro componente, que é o Grow, tá? Que no caso é aquele componente que nós visualizamos aqui, tá? Se eu, por exemplo, alterar novamente aqui, olha só, esse aqui que é o Grow, tá? Esse aqui de baixo é o Messages. Esse Grow, ele fecha automaticamente após 3 segundos, tá? E ele não atualiza automaticamente. Você tem que atualizá-lo de forma explícita, tá? Então aqui, por exemplo, o botão que realiza a alteração dos itens, ele atualiza aqui de forma explícita esse Grow, tá? Então por isso que nós visualizamos lá a mensagem tanto nesse componente Grow quanto lá no componente Messages, ok? Então voltando aqui no template, foram definidos aqui então 2 pontos de insert, tá? Que no caso é o ponto de insert da grid dados e também o ponto de insert da tela inclusão alteração, ok? E esses pontos são definidos aqui então em cada página, tá? Então aqui inicialmente nós temos a definição da grid de dados, ok? E logo aqui abaixo nós temos a definição da tela inclusão alteração, certo? Dentro da grid de dados, normalmente nós vamos utilizar aqui um data table para listar os registros de uma determinada tabela, né, de um determinado objeto. E na tela de inclusão alteração, nós vamos utilizar para que o usuário visualize os detalhes ou então faça alterações nos mesmos ou inclua novos itens, né? Por exemplo, aqui nós temos a grid de dados. Se eu incluir um novo item, nós temos a tela inclusão alteração, ok? Então esse é o layout que está sendo utilizado aqui. Voltando aqui então no template, outro layout unit que foi definido aqui é o layout sul, tá? Que no caso nós estamos incluindo o rodapé.xhtml, que é esse cara aqui. Nós temos aí apenas um toolbar, tá? Que é esse toolbar que está sendo visualizado logo aqui abaixo. Dentro desse toolbar nós temos aqui um texto, né? Na verdade um componente alinhado à direita, tá? Onde nós temos aqui um output label, onde nós vamos informar aqui o login, né, o nome do usuário que está logado no sistema. No caso aqui, o usuário que realizou o login é o usuário 1. E logo depois nós vamos mostrar aqui um relógio, tá? Foi definido aqui então o padrão para esse relógio, tá? E esse relógio ele vai ser sincronizado com o servidor, tá? Ele não vai buscar essa hora no computador local, não, tá? Ele vai buscar essa hora aqui lá no servidor. Então, ele também é um componente aqui do Prime Faces, bem interessante esse componente, ok? Voltando aqui então no template, nós temos aqui a finalização então desse layout, tá? Desse componente layout, e logo depois nós incluímos aqui alguns pontos de insert, tá? Que no caso aqui o outras telas 1, outras telas 2 e assim por diante, tá? Para que foi incluso aqui então esses pontos de insert? Bom, em alguns momentos, tá? Por exemplo aqui
na tela de login, é necessário utilizar alguns dialogues. Tá? Então, por exemplo, aqui na tela de login nós estamos utilizando um dialog. Tá? Vamos abrir aqui a página login.xhtml. Nós estamos utilizando o template, ok? E aqui foi definido um ponto de insert, outras telas. Tá? Nesse ponto de insert foi incluso um dialog, tá? Que também é um componente lá do Prime Faces. Okay? Então, sempre que for necessário utilizar um dialog, é interessante que o mesmo seja incluso nesses pontos de insert chamado outras telas. Tá? É importante que você visualize, analise lá a documentação desse componente para que você compreenda melhor o funcionamento do mesmo. Tá? Então, sempre que nós formos utilizarmos um dialog, nós vamos utilizar aí, então, os pontos de insert, outras telas. Voltando aqui então no template, nós finalizamos então esse template. Tá? Então, para facilitar o desenvolvimento aí das páginas do projeto, esse template ele vai estar sendo utilizado aí por padrão em todas as páginas do mesmo.